Olá, para você que está desperto, para você que está despertando. Alguém me perguntou como olhar para dentro de si mesmo se a sociedade, o sistema fica insistindo o tempo todo para a gente olhar para fora, com tantas distrações, com tantas coisas, e o pessoal sempre cita aquilo que está acontecendo no momento. Então, nesse momento, de um ano para cá, está acontecendo a pandemia, então o pessoal sempre acha algo, mas nessa pandemia, como olhar para dentro? Aí tem uma coisa interessante, a principal razão da pandemia acontecer é justamente essa, fazer com que as pessoas aprendam aquilo que não aprenderam até agora, olhar para dentro. E o mais curioso é que a resposta é uma pegadinha, porque nada nos obriga a dar atenção para o que o sistema oferece, para o que a sociedade oferece, a cultura, a tradição. Nada nos obriga, nada. Nós nos obrigamos, cada um por si, cada um do seu jeito. Como que a gente se obriga? Através da crença. Você escolhe no que acreditar. Cada um escolhe, cada um potencializa a sua atenção de acordo com a sua crença, ou melhor, cada um potencializa a sua crença de acordo com a sua atenção. Aquilo para onde você volta a sua atenção se torna a sua realidade. Isso foi ensinado por Buda, Siddhartha Gautama, há mais de 2.500 anos atrás. A sua crença cria a sua realidade. E o mais interessante é que, se você toma consciência disso, você toma consciência da sua realidade, da realidade que você está inserido, a partir do voltar-se para dentro, aí você consegue modificar, porque daí você descobre o que realmente está acontecendo lá dentro de você mesmo. E naturalmente a sua realidade começa a mudar. E o nome disso, o nome que se dá para essa qualidade de observação é meditação. Sempre é o assunto em pauta, é uma das razões da existência desse canal. Tentar explicar o que vem a ser a meditação, tentar da melhor maneira possível. É interessante como uma palavra sendo martelada por milênios na cabeça das pessoas, ela toma um sentido completamente errado daquilo que ela representa. E isso tem acontecido, como tenho dito sempre, que tem acontecido com quase todas as palavras que existem na humanidade. A gente, em todas as línguas, a gente toma já uma noção totalmente errada de tanto que martelam na nossa cabeça algo. Então, através da estereotipação, então vamos pegar a meditação como exemplo, que é o assunto. Mais uma vez, toda vez que se fala em meditação, alguém pensa numa pessoa, na figura de uma pessoa. Inclusive, se você pesquisar no Google lá, coloca a palavra meditação, você vai encontrar diversas imagens de pessoas de estereótipos, né? Pessoas sentadas com as pernas cruzadas, né? Com as mãos desse jeito, com os olhos fechados e tal. Isso é uma estereotipação. Então, só que todo mundo pensa que meditar é isso. Todo mundo pensa, inclusive, que meditar é imaginar alguma coisa, é criar na mente. Por isso eu falava outro dia da meditação guiada. E a meditação guiada é um erro de interpretação. Eu sei que isso não é comum de ouvir, muitas pessoas não gostam de ouvir, mas infelizmente é a verdade. E se a pessoa estiver disposta a descobrir por si mesma, vai descobrir que essa é a verdade sobre a meditação, o que vem a ser meditação. Não a palavra meditação, mas o que vem a ser meditação de verdade. Meditação é descoberta.
Meditação é observação. Então, na medida em que você começa a imaginar coisas, criar coisas na sua mente, você já não está mais observando, você já não está mais descobrindo, você está substituindo, pura e simplesmente. E o estado meditativo é como a gente consegue enxergar a verdade, encontrar a verdade. E uma vez que a gente cria ilusões sobre a verdade, imagens sobre a verdade, idealizações sobre a verdade, ela já não é mais a verdade. Então, é mais importante compreender o que é meditação do que aprender a meditar. Porque muitas pessoas dizem, eu te ensino a meditar, vem aqui que eu te ensino a meditar. Então a pessoa diz, imagina uma montanha, imagina um riacho, imagina... Ela não está ensinando a meditar, porque ensinar a meditar é impossível. Ensinar outra pessoa a meditar é impossível. Porque a meditação é algo totalmente orgânico, ela tem que ser descoberta, porque ela é diferente para cada pessoa. Então ela tem que ser descoberta por cada um. É impossível ensinar alguém a meditar ou a tornar-se meditativo. A própria pessoa vai ter que descobrir os seus próprios caminhos. Então o que a pessoa está ensinando, na verdade, é a imaginar. Imagina isso, imagina aquilo outro. E como eu dizia num vídeo anterior, que eu toquei nesse assunto, eu não estou desmerecendo o trabalho de ninguém. Por favor, não levem isso para o lado pessoal, isso que eu estou falando. Como eu disse, se a pessoa tiver interesse de descobrir se isso é verdade ou não, ela vai e busca. Não precisa acreditar naquilo que eu estou dizendo, nem concordar, nem discordar, simplesmente busque a verdade por si mesmo. E aí você vai descobrir se isso tem sentido ou não tem sentido. Que o meu objetivo não é empurrar verdades goela abaixo de ninguém, ou nem novas crenças goela abaixo de ninguém, mas sim esclarecer para que haja a possibilidade, já que essa é nossa responsabilidade, já que nós estamos aqui no princípio de nova era. Então quem está na ponta, quem está aqui no comecinho, como nós, tem a responsabilidade de martelar o oposto do que já foi martelado, né? Então foi martelado que era de um jeito e não deu certo, não funcionou. Então agora a gente tem que desmartelar, melhor dizendo. Então a gente desmartela, a gente está desmartelando. Então, que é o quê? Que é desconstruir todos os estereótipos que foram construídos. Estereótipos, ideias, idealizações, conceitos, preconceitos, conceitualizações, convicções, conclusões, tudo isso é coisa da mente. Então a mente tem que ser agora, nessa nova era, a mente tem que ser finalmente tirada de jogo. E o que é meditação? Meditação é não mente. Quando estamos em estado meditativo é quando não há mente. Ou seja, não há pensamentos, não há emoções, não há sentimentos, não há inconsciente agindo. A meditação é a consciência, então a meditação é o oposto da inconsciência. Então o inconsciente não age. Meditação é presença, como tenho dito constantemente. Mas tem que voltar nesse assunto porque realmente eu vejo que há uma dificuldade, de tanto que a humanidade foi martelada para ver a coisa de uma forma equivocada, então a maioria das pessoas não consegue enxergar o óbvio. Nossa época é época de falar o óbvio. Por quê? Por que o óbvio não é visto? Por que o óbvio, que é a verdade no caso, não é compreendido imediatamente? Porque a nossa mente foi martelada ao longo de séculos, ao longo de milênios, para que nós víssemos a coisa de uma maneira errada. É como se tivesse nos ensinado que o verde é azul e o azul é verde, desde que nós nascemos. Então a gente não sabe realmente que o verde é verde e o azul é azul. Então precisa desconstruir, tá? Então eu não sei o que é o azul, eu não sei o que é o verde. Agora eu vou descobrir o que é o azul e o que é o verde. Então esse é o papel da meditação. É preciso compreender a meditação, em primeiro lugar. Na meditação, então, na meditação real,
não há mente, não há imaginação. Você não usa a mente para imaginar nada. Você simplesmente observa o que está se passando. E muitas vezes é interessante o quanto quando nós tentamos entrar em meditação da forma estereotipada, a gente não consegue e a gente não medita. Mesmo que você faça aquilo que se chama de meditação guiada, imagina isso, imagina aquilo outro, e lá no final você tem a sensação de que terminou de meditar. Na verdade, você não meditou. Agora, quando você é pego desprevenido, fazendo uma coisa que você ama muito, e você esquece de tudo, você esquece da vida, você já deve ter experimentado essa situação muitas vezes na sua vida e nem se deu conta que aí então você estava meditando. Porque na meditação você não pensa, é como respirar. Meditação e respiração são a mesma coisa, elas funcionam do mesmo jeito. Quando você não sabe, mesmo que você não saiba, ela está acontecendo, e no caso da meditação, é quando você não sabe que ela realmente está acontecendo. Porque se você estiver fazendo algum esforço, imaginando qualquer coisa que seja, então você não está meditando, porque a meditação é não esforço, é não mente, não há esforço. Você não usa a mente para imaginar situações. Então, muito mais importante do que aprender a meditar, do que você ir atrás de alguém que te ensine a meditar desse jeito, daquele jeito, que isso não existe. Como eu disse, ninguém pode ensinar ninguém a meditar. A meditação é uma coisa totalmente orgânica, ela é diferente para cada pessoa. Então a própria pessoa tem que descobrir. Mas aí ela tem que saber o que ela está buscando para poder descobrir. O que ela está procurando. Então, é mais importante compreender o que é a meditação do que aprender a meditar. Compreenda o que é a meditação. O que está se falando, o que o mestre está falando quando ele fala em meditação? Um mestre, estou falando. O que um mestre, um Buda, um Jesus, um Krishnamurti, o que ele está falando quando ele se refere à meditação? Ele está dizendo para você ser observador. Para você, quando o mestre diz para você calar a mente, aquietar a mente, ele não está dizendo para você calar os pensamentos e ficar ali com os olhos fechados, e quando um pensamento vem, você diz: não quero pensar isso, não quero pensar isso, não quero pensar isso, não quero pensar isso. Não é isso meditação. Ou então substituir um pensamento por outro, no caso da meditação guiada, da chamada meditação guiada. Não é disso que se trata. Se trata de você observar. E para observar você não precisa estar com os olhos fechados, você não precisa estar em posição de lótus, com as pernas cruzadas, não precisa nada disso. Isso você pode escolher, se você gosta, faça. Mas, como eu tenho dito sempre, você é pego desprevenido quando você está fazendo algo que você ama muito, por exemplo. Aí você é pego desprevenido, de repente você não está pensando em nada, você está totalmente presente naquilo que você está fazendo, e aí você está em estado meditativo e nem sabe. As melhores intuições surgem nesse momento. Quando você está em alguma atividade, não precisa nem ser algo que você ama muito, isso é uma forma de falar, uma forma de se expressar. Mas como eu digo, eu cito sempre como exemplo, os afazeres diários. Então, se há presença, não há mente. Quando há presença, não há mente. As duas coisas não convivem. A mente e a presença não convivem. A mente é memória. A mente só existe no passado e no futuro. A mente, quando há presença, ela não existe. Ou você é presente ou você está na mente. Então, toda vez que você está na mente, pensando no boleto, pensando naquela situação em que te magoaram, pensando em algo do passado, pensando que amanhã tem conta para vencer ou amanhã tem algo para fazer, você está na mente. Você só não está na mente quando você não está pensando nem sentindo, no sentido de emoções. Então aí você está presente. E aí Eckhart Tolle ensina que uma única respiração consciente é uma meditação. Uma única, gente, não um monte.
Mas se é uma respiração consciente, e ele não está falando assim, fecha os olhos e respira fundo. Não, só respira conscientemente. Agora eu estou respirando. É claro que não precisa pensar, né? Eu estou falando isso para me fazer entender. Agora estou respirando. Ainda estou exagerando, porque eu preciso criar uma forma de comunicar o que eu quero dizer. Mas você tem que saber, é preciso que você saiba que não é isso, eu só estou mostrando aqui, mas não é isso que eu estou mostrando, você vai descobrir. Uma única respiração consciente é uma meditação, ponto. Não precisa imaginar nada, não precisa ir para lugar nenhum na sua mente. É pelo contrário, se você imaginar alguma coisa e tentar ir para algum lugar diferente na sua mente, você estará não meditando. Então compreenda o que é a meditação primeiro. Primeiro compreenda. Meditação é presença, meditação é consciência, meditação é ser. Mas isso você vai ter que compreender por você mesmo. Não é Aldinei falando, não é Buda falando, não é Confúcio falando. Agora fiquei grandão, me coloquei do lado de todos esses aí, né? Não era essa a minha intenção. Mas em resumo, é isso. É preciso compreender o que é a meditação. E não há caminho que não seja passando pela meditação. Não há caminho para si mesmo, não há caminho para o céu, não há caminho para a plenitude, a felicidade, o contentamento. Não há caminho que não passe pela meditação. A humanidade não vai escapar de tornar-se meditativa. Por mais que você diga, eu tenho dificuldade de ficar quieto. Nem precisa ficar quieto se for o caso, porque você vai ter que descobrir. Não se trata de parar tudo, se trata de tornar-se observador de si mesmo. Se você é elétrico, não consegue parar quieto e já sabe disso, então alguma coisa você já sabe, você já tem como saber em que momentos você vai encaixar a meditação no seu dia a dia. Você está dirigindo, no trânsito, observe. Você está trabalhando, fazendo isso, fazendo aquilo outro, observe, fazendo isso, aquilo outro, observe a sua eletricidade. Isso é meditação, observação, ponto, nada mais. Nem sentar, nem correr, nem ficar de pé, ou sentar, ou correr, ou ficar de pé, você decide, mas é você que tem que descobrir. Ninguém pode te ensinar a meditar, isso não existe. Compreender a meditação é mais importante do que aprender a meditar. E era isso. Se você gostou, curta e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar aí o sininho para receber as notificações e as novidades diárias. Contribuir com o canal, a sua contribuição é muito importante. O número da conta é sempre deixado logo aí abaixo. Ainda tem livro, ainda tenho comigo livros para pronta entrega, caso te interesse. E compartilhe e divulgue os vídeos com seus amigos e aqueles que você gosta. Um grande abraço e até sempre!